Chega de errar o ponto do seu brigadeiro na panela mexedora. Vem comigo porque eu vou te ensinar o ponto perfeito. Aqui eu vou fazer um brigadeiro branco, simples, só leite condensado e creme de leite. A vantagem de fazer esse brigadeiro é porque ele é um brigadeiro coringa, então você vai poder aí saborizar e usar a sua criatividade em muitos outros sabores. Então aqui eu tô colocando leite condensado, o creme de leite. Aí eu vou misturar bem. E vamos levar daí na panela mexedora em fogo médio. A nossa montagem da panela não tem dificuldade nenhuma, então eu coloco esse suporte aqui em cima. Vamos prender aqui, né, a panela, o suporte da panela. Rosqueou bem, agora a gente vai colocar a velocidade aqui. Eu gosto de utilizar na velocidade, tanto para recheio quanto para brigadeiro, na velocidade 48, tá? Ó, ele fica ali um pontinho antes dos 50. Então aqui eu gosto nessa velocidade, eu acho ideal. Liguei aqui então, e agora eu vou ligar o meu fogo médio. Centralizo bem a panela ali na boca do fogão. E aí agora, gente, é só esperar dar o ponto. Vou deixar nossa panela aqui cozinhando, né, o nosso brigadeiro. Porém, eu não conto por minutos. Por que que eu não conto por minutos? Porque varia muito de fogão para fogão. Então, às vezes, a chama aí do seu fogão é maior do que a minha. Ou leite condensado, creme de leite que você utiliza aí, tem diferença aí nas porcentagens de gordura. Então, a gente nunca se baseia em minutos. E sim, no ponto exato aqui da massa do brigadeiro. E quando estiver pronto, eu venho aqui mostrar pra você. Então aqui o meu brigadeiro, ele já está no ponto perfeito, tá? Aqui você pode perceber que ele já desgrudou bem das laterais, olha só. E o silicone que tem ali dentro, ele tá trazendo praticamente toda a massa do meu brigadeiro. E essa massa tá bem firminha. Então aqui eu já consigo identificar que eu já posso desligar o fogo, tá? Desliguei o fogo, eu vou deixar aqui mexendo por mais 1 ou 2 minutinhos, porque quando a gente desliga o fogo, a panela ainda tá muito quente. Então ainda continua cozinhando aqui, né, a massa do nosso brigadeiro. Então eu vou deixar aqui mais 1 ou 2 minutinhos, e aí a gente vai fazer o teste para ter certeza que esse brigadeiro tá no ponto correto. Desligo então aqui o motor. E aí, olha como é prático e fácil, tá? Para tirar aqui o suporte de cima. Então aqui, ó, desgruda super bem a massa do nosso brigadeiro. Raspa bem aqui. O primeiro teste que a gente vai fazer é pegar com a espátula bastante massa e deixar cair da espátula. Olha só, cai em um bloco super pesado, tá vendo, ó? Ó, deixa cair, cai um bloco bem pesado. A segunda é quando a gente mexeu aqui, a gente vai passar a espátula no meio da massa, e aí é o que a gente chama de caminho de Moisés, olha só. Passamos a espátula aqui no meio, a massa, ela não se une rapidamente, tá vendo? Pode ser que ela até se mova um pouquinho, né, aqui pro meio, mas ela não vai se fechar, não vai se unir, tá? Então, ó, o jeito que ela fica, tá vendo? Então, quando a gente passa a espátula ali no meio e não se une mais, né, é porque tá no ponto do brigadeiro. Agora, se você passou a espátula aqui no meio e viu que os dois lados começaram a se unir rapidamente, é porque falta um pouquinho mais de tempo aí no fogo, tá? A mesma coisa quando você pega aqui com a espátula e deixa cair. Se você vê que caiu em vários bloquinhos ou caiu um bloco bem fino, ó, cai um bloco pesado, tá vendo? Se você vê que caiu ao contrário, na hora que você deixou cair, caiu em vários bloquinhos bem fininhos, né, e tá mais cremoso essa massa, aí também significa que você tem que deixar mais tempo no fogo. Identificou então que o ponto do brigadeiro tá certinho, a gente vai armazenar. Aqui eu coloco no plástico filme, tá? Pego uma quantidade boa aqui. E aí agora eu vou raspar bem essa massa e vamos colocar ali em cima do plástico filme. Ó. Uma massa, apesar de estar bem densa, ela é bem cremosa, tá? Tem que ficar uma massa mais densa, porque se ela tiver uma massa muito molinha, muito cremosa, ela não tá no ponto do brigadeiro, tá? Então, a massa do brigadeiro, ela precisa ficar mais pesadinha mesmo. E aí aqui, eu puxo um lado do plástico filme aqui por cima, tá? Ajeito bem certinho aqui. Ajeito o outro lado. Puxo o que tá pra lá, pra cá, né? E essas orelhinhas aqui, a gente fecha também aqui por cima, ó. Puxa pro meio, tá?
Aí aqui já tá bem vedado, tá? A gente vai deixar em temperatura ambiente pra esfriar corretamente. Eu gosto sempre de fazer a massa do brigadeiro de um dia pro outro, porque aí eu sei que a massa vai estar no ponto perfeito, tá? Agora me conta aqui nos comentários se você já utilizava essas técnicas pra deixar o ponto do brigadeiro perfeito e se a sua massa não dava o ponto correto, você seguindo o passo a passo desse vídeo, eu tenho certeza que a sua massa vai ficar perfeita. Faça o teste aí e depois volta aqui me contar se deu tudo certo. Um beijo e até a próxima!